Uh. Yeah. Fala doutor, doutora, meu nome é Leonardo Lopes, sou advogado criminalista no Rio de Janeiro e hoje eu vou te ensinar algo que ninguém te ensina, mas que você precisa saber se você quer se tornar um advogado criminalista no Rio de Janeiro. Imagine que você foi contatado pela família de um cliente, preso em flagrante. A família vai te perguntar: doutor, para onde o meu filho, o meu ente querido vai ser levado? O que vai acontecer? Você que já está estudando sabe que ele passará por uma audiência de custódia, que ele deve ser apresentado em até 24 horas, mas não é isso que importa. O que importa aqui e o que eu vou te ensinar é a prática. Onde e como você vai descobrir o horário da audiência de custódia do seu cliente? No Rio de Janeiro, a audiência de custódia pode acontecer em Benfica, que é a regra geral, pode acontecer em Volta Redonda ou ainda em Campo dos Goytacazes. Como você vai descobrir o horário efetivo daquela audiência, já está ou não em pauta? Você vai entrar num site da própria OAB, que em parceria com o Tribunal de Justiça disponibiliza diariamente, ok? Aquelas pautas de audiência para que você esteja, portanto, amparado, tenha o conhecimento daquilo ali. Bom, prática, pessoal, a audiência de custódia em Benfica, o que acontece? A partir do momento que o indivíduo é preso em flagrante, você já conhece o procedimento? Imagine, portanto, que os policiais militares realizam a captura do indivíduo. Aquele indivíduo será conduzido até a delegacia de polícia civil, que lavrará o auto de prisão em flagrante, certo? Esse auto de prisão em flagrante, ele será distribuído, certo? No PJE, em regra. A partir do momento em que esse auto de prisão em flagrante ele é distribuído, ou seja, surge efetivamente um processo judicial contra aquele indivíduo, certo? É a partir desse momento que a gente vai começar a ficar ligado para a audiência de custódia. No Rio de Janeiro, no que tange a Benfica, se esse processo ele foi distribuído, se esse auto de prisão em flagrante ele foi distribuído até as 2 horas da tarde, até as 14 horas daquele dia, certamente a audiência ocorrerá no dia seguinte em Benfica, ok? Entrará na pauta de audiências do dia seguinte. Agora, se o seu cliente no Rio de Janeiro foi preso após esse horário, ok? E, no caso concreto, a distribuição desse auto de prisão em flagrante foi após as 2 horas da tarde, nesse caso, ele não entrará na pauta de audiências do dia seguinte, mas só no outro dia, certo? Então, isso é uma dica prática que ninguém vai te explicar na internet. Para além disso, efetivamente entrou em pauta a audiência do seu cliente. O que você vai fazer? Admitindo que é em Benfica, por óbvio, se dirigir até o presídio Frederico Marques e, ao chegar, o que você faz? Você chega na frente da unidade prisional, você já vai ver uma movimentação de vários advogados, ok? E o portão ele abre efetivamente para acesso ao advogado às 11 horas da manhã. Okay? Você vai verificar qual que é a porta adequada para você entrar. Você vai chegar naquele portão, dar uma batidinha e já vai ter garantido, franqueado o acesso. Naquele primeiro momento, você precisa estar portando a sua carteira da OAB, ok? E você vai registrar a sua entrada num livro. Coloca lá o horário de entrada, o seu nome e o registro da Ordem dos Advogados, ok? Quando você entra lá em Benfica, você vai ter acesso, por exemplo, à sala dos advogados. Lá você pode, inclusive, tomar maiores informações. Além disso, lá você vai ter acesso ao cartório. Mas vamos lá. Se o seu cliente já está pautado para aquele dia, assim que você chega em Benfica, o que você precisa fazer? É buscar o contato, conversar com o seu cliente lá em Benfica. E como que você faz isso? Eu vou te explicar aqui fisicamente como você faz isso. Entrou na unidade, lá nesse presídio de Benfica, você vai virar à esquerda. No final desse corredor, isso vale para a data em que esse vídeo está sendo publicado, terá uma mesinha e haverá um policial penal que está lá basicamente com a lista, com a pauta de audiências. E se o seu cliente já chegou naquela unidade, você vai indicar que é o advogado e que deseja conversar com ele. O próprio policial vai te direcionar ao parlatório. É importante que você tenha o conhecimento, saiba o nome do seu cliente, preferencialmente qual que é a sala que ele está, e aí você já vai ter o acesso ao seu cliente. Garantido, franqueado o acesso ao seu cliente no parlatório, tendo conversado com ele, posteriormente, sugiro que você vá até a sala da Ordem dos Advogados. Fique lá aguardando até o horário da sua audiência, ok? São 4 salas de audiência em Benfica, vários juízes. Então, lá na sala da Ordem, você vai poder, além de aguardar no ar-condicionado, conversar com outros colegas advogados, entender um pouquinho da estrutura lá dentro e aguardar o horário efetivamente da sua audiência.
ok? Então, são dicas práticas que ninguém te ensina e que é importante que você saiba para que você possa começar com segurança. Vamos lá, você fez a sua audiência de custódia. Nesse vídeo eu não vou te explicar exatamente o que acontece lá, mas finalizada a audiência de custódia, imagine que o juiz garantiu liberdade provisória para o seu cliente. Qual que é o procedimento daí em diante, admitindo que você está lá por volta das 13 ou 14 horas em Benfica com esse resultado positivo para contar à família? Sai no mesmo dia? Não sai no mesmo dia? Vamos lá, pessoal, são muitas audiências de custódia que acontecem, certo? Muitas. Então, após a decisão, efetiva decisão do juiz da audiência de custódia, determinando, garantindo a liberdade provisória do seu cliente, portanto, determinando a expedição do alvará de soltura, acontecerá todo um procedimento lá, ok? Imediatamente, o indivíduo, o preso naquela condição, o seu cliente, será direcionado ao assistente social, certo? Ato contínuo, será feito um procedimento interno, ok? Então, será feita uma pesquisa interna para verificar se efetivamente o seu cliente, né, ele não tem um outro mandado de prisão, oriundo de um outro processo. Então, feito todo esse procedimento interno, aí sim será garantida a liberação do seu cliente. Saia daqui sabendo que, se você foi fazer uma audiência de custódia em Benfica, conseguiu a garantia, né, a ordem de liberação do seu cliente na audiência, o seu cliente será liberado no mesmo dia, ok? Claro que é todo um procedimento interno. A liberação dos presos começa a partir das 18 horas da tarde, né? E tem que aguardar todo aquele procedimento interno, mas ele sairá no mesmo dia. Então, fez a audiência de custódia com resultado positivo em Benfica, sai, entra em contato com a família e pode pedir para ela vir para a frente da unidade aguardar o seu ente querido. Ah, mas tem um horário certo para ele sair? Olha, a partir das 6 horas da tarde ele pode sair a qualquer momento, mas não há um horário pré-definido. Em dias com muitas audiências, é comum, ok, que os indivíduos sejam liberados até bem mais tarde da noite, ok? Mas ele será liberado em algum momento. Então, isso também é uma informação relevante para que você possa começar a advogar com um pouquinho mais de segurança. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que você acesse o site da OAB e conheça, portanto, esse portal que disponibiliza as pautas de audiência de custódia em Benfica. E um outro detalhe, tá? Não raro esse site apresenta problemas porque o tribunal não junta, não entrega ao sistema a pauta de audiência. E aí o que você vai fazer? Você vai ficar sem saber? Você vai arriscar, né? Das duas, uma. Ou você tem um amigo, um colega advogado que pode ir até Benfica, talvez porque mora mais perto, ou que trabalha, ou que já esteja por lá, e peça para verificar a pauta presencialmente na unidade, ok? Ou você mesmo se desloque a Benfica, peça para ter acesso à pauta de audiência, que lá com certeza terá uma pauta física no papel para você dar uma olhadinha, beleza? Se você gostou desse vídeo, se de alguma forma te ajudou e te esclareceu como funciona, curte aí, manda para um colega e divulga o canal. Um abraço!